Belo de uma festa junina, tava lá a Agatha, uma menininha loira que tinha problema de crescimento, com o tamanho de uma criança de 3 anos, mas já com 8 anos de vida. E aí aquilo me comoveu bastante e a gente reuniu algumas pessoas do templo e a gente disse, vamos começar alguma coisa, não adianta a gente só ficar olhando e querendo fazer, né? Sou idealizador da Associação Espaço Curumim, que é uma instituição que tem como missão atender as crianças de vulnerabilidade ali do Campos Elíseos, na comunidade do Moinho, né? A gente completa agora no meio do ano, dia 12 de junho, 13 anos de existência. E todo o trabalho social é desenvolvido dentro da comunidade, né? A gente nasceu observando a carência, não só a carência social, mas a gente tem o templo, que é do lado da comunidade, e aí a gente todo ano faz as nossas festas juninas na porta, e da 11 horas, meia-noite, as crianças estavam ali descalço, pequenininho, aqueles catatauzinhos. Aí um belo de uma festa junina, tava lá a Agatha, uma menininha loira que tinha problema de crescimento, com o tamanho de uma criança de 3 anos, mas já com 8 anos de vida. E aí aquilo me comoveu bastante e a gente reuniu algumas pessoas do templo e a gente disse, vamos começar alguma coisa, não adianta a gente só ficar olhando e querendo fazer, né? Vamos trazer eles ao menos pra gente dar uma bolacha com água e sal para essas crianças. E assim a gente fez no dia seguinte, na segunda-feira. Mas as crianças chegaram, elas não queriam bolacha, água e sal, elas queriam alimentação, comida, né? Cadê a comida? Cadê o macarrão? Cadê o arroz? E aí a gente começou com 20 crianças e disso a casa foi caminhando e a gente, dentro do próprio espaço do templo, a gente acolhia eles durante o dia, essas crianças. No primeiro momento tinha um certo receio, porque é um templo de Umbanda, e aí a partir daí as mães, as famílias começaram a ver a evolução das crianças, porque o foco não é desenvolver religião, e sim o acolhimento e o desenvolvimento do ser humano. E aí hoje a gente tem uma demanda enorme, a gente atende 60 crianças e tem uma demanda de mais de 100 crianças na fila de espera, né, para conseguir uma vaga. E hoje elas estão com a gente de segunda a sexta-feira, e aí a associação se transformou nesse projeto, nessa associação, esse trabalho. E desse trabalho a gente não só acolhe as crianças, como hoje a gente acolhe as mães com o projeto Agatha, que é curso profissionalizante para as mães, a capacitação, né, da família. A gente acabou de fazer agora no mês passado, em dezembro, a gente formou uma turma de mães manicure, que parece muito simples, mas para ela que pega o certificado, imagina uma pessoa que é carroceira e ela pega o certificado lá de manicure, poxa, agora eu tenho uma profissão, eu posso procurar um emprego. A gente viu isso, assistiu essa cena em 2 mães carroceiras, que começou o curso toda sem autoestima nenhuma, e quando terminou as últimas aulas, ela chegava com essa carroça lá para trazer as crianças, ela faz isso até hoje, mas toda maquiada, toda produzida e com uma esperança, né? E aí não só esse curso, a gente começa o curso de inclusão digital para os adolescentes, para aqueles que saíram da instituição. E é isso, a ideia é acolher a comunidade, acolher essas crianças. A gente está numa região muito carente, que é a comunidade do Moinho, o entorno do centro de São Paulo, do lado da Cracolândia, no Campos Elíseos de São Paulo. E aí quando você pensa carente, a gente tem várias regiões em São Paulo, sim, mas a gente está ali. E parece simples você acolher, trazer, dar essa alimentação, mas hoje a gente tem, é o que eu falo sempre, a gente está despertando uma semente, né? Então cada curso, cada desenvolvimento que a gente traz, a gente está alimentando uma sementinha em uma dessas crianças. Elias, seja bem-vindo à TV Social 3. Você está falando de um dos maiores cânceres sociais que existem na nossa cidade, São Paulo, a Cracolândia. E conta pra gente, as crianças têm acesso às drogas? Você já viu crianças se drogando? Opa, todo dia, né? A gente está a uma quadra e a instituição ficava na porta da entrada da comunidade, né? E as crianças vivem literalmente ali, a própria comunidade é uma transitação de pessoas, inclusive a própria pessoa da Cracolândia, ou seja, quando acontece de ter alguma explosão na Cracolândia, para onde eles correm? Para dentro da comunidade.
né? Eles têm que ter a primeira fuga está ali, a comunidade mais próxima, né? E hoje as crianças que a gente assiste, muitos irmãos ou pais, mães, vivem essa triste realidade, né? É o que você disse, é uma doença, né? E é uma doença que não está só na comunidade, está em toda a sociedade, as drogas. Mas a gente está falando de uma realidade onde essa criança tem muito pouca oportunidade. Então a gente acolhe a criança que a mãe está presa muitas das vezes por tráfico. E ela é criada por uma irmã mais velha ou por uma avó, né? A gente acolhe uma criança que na família tem 3, 4 filhos, cada um de um pai, né? E é uma triste realidade, isso a gente presencia assim. Quantas pessoas estão inseridas no projeto de vocês? Criança, a gente atende 60 crianças, que é o nosso espaço, é o que comporta, né? E aí a gente tem todo o entorno, as famílias. A gente costuma dizer assim, quando você atende uma pessoa, uma criança, você está atendendo no mínimo 3, toda a família. E aí tem o externo, que a gente faz os trabalhos sociais fora, como todo sábado a gente dá a marmita, que é uma feijoada, a gente dá alimentação. Todos os meses, a gente, desde quando começou a pandemia, a gente tem o Somos Todos Um, que é uma campanha que a gente lançou para atender as famílias dando máscara, kit de higiene, uma cesta básica. Então só aí são 300 famílias que todo mês pegam uma cesta básica, né? Mas ali com a gente atende 60 crianças. Ao todo é uma média de 40 famílias que tem criança com a gente, né? E aí a gente expande isso atendendo através de outros serviços de atendimento. E quantos profissionais voluntários também fazem parte? Então, o que eu acho legal no Espaço Curumim é isso. Todos nós, 90% do pessoal é voluntário. A gente tem assim hoje aula de capoeira com as crianças, a gente tem agora um projeto de inclusão digital que começou, vão ser 6 oficinas de janeiro até julho, por conta da pandemia a gente atrasou, começamos agora em fevereiro, vai até julho. A gente tem uma profissional em cima desse projeto, que é voluntária, a gente tem uma profissional de dança que é voluntária, a gente tem uma professora de arte, e aí funcionário a gente tem, né, com as crianças, a cozinheira, uma coordenadora pedagógica e uma monitora, o restante é tudo voluntário. A feijoada que a gente faz de sábado, são 200 marmitas prontas ali sábado, desde a arrecadação até o cozinheiro, cada sábado é um chefe, né? E aí tem toda uma equipe, são mais de 40 pessoas envolvidas, voluntário. As ações que a gente faz na aldeia indígena é 100% com voluntário. A gente aproveita e agradece, porque é uma turma grande que ajuda o Espaço Curumim. A gente não faz nada sozinho, né? E eu costumo dizer que quem bebe um pouquinho daquele néctar ali acaba ficando, porque ele vai ter a oportunidade de construir e desenvolver projetos junto com a gente. Fala um pouquinho pra gente das comunidades indígenas, como é prestar um trabalho lá? A gente faz esse trabalho por conta do tempo, lá atrás a gente já vinha atendendo eles, né? E quando começou a pandemia a gente começou a abranger as comunidades e levar, né? Todo mundo precisa de ajuda, a gente começou a levar para outras comunidades a cesta e as máscaras, o kit de higiene. E aí a gente foi até a aldeia, né? Também num desses meses, foi em abril de 2019, quando a gente começou, depois na pandemia intensificou, em abril de 2020 a gente começou lá com eles. E aí as pessoas têm muito rótulo, né, de que o índio é preguiçoso, que o índio não tem... Ele é uma outra cultura, a gente precisa respeitar. A gente tem ali 6 aldeias indígenas, Guarani, no Pico de Jaraguá. São 6 aldeias, são mais de 800 famílias, de 800 indígenas. É muita criança. Eu costumo dizer que tem 800 indígenas, 1.500 cachorros que as pessoas abandonam. E aí você começa a fazer parte do dia a dia deles, você vê a necessidade que eles têm no dia. Então a gente começa com um trabalho simples de levar o social, mas hoje a gente arrecada miçanga para o artesanato deles. Um belo no dia eu chego lá na Dona Cristina, que é uma comunidade mais próxima do Pico, e aí eu disse: o que a senhora precisa? Ela precisa de tabaco, farinha e telha. E aí pra gente parece estranho, mas ela usa muito tabaco para os rituais deles, até mesmo das orações, as rezas deles. A farinha, porque tudo que eles vão fazer ele faz do milho, né, a maior parte. E telha, ela falou: você vai reformar a casa da senhora? Não, eu preciso de uma casa de reza, eu preciso fazer a casa de reza. Então na época a gente, junto com o Luiz Castro, a Cláudia, uma turma que ajudou, a gente montou essa casa de reza para eles.
Parece uma coisa simples, mas não é. A casa de reza na aldeia, ela tem um papel de um ponto de socorro. Quando tem um enfermo, é ali que ele fica. Quando chega um parente de uma outra aldeia, é ali que ele se hospeda, ele dorme. Principalmente no acolhimento, se tem alguém enfermo, é ali que ele passa o tempo dele. E é ali que eles fazem as rezas, que todos nós precisamos alimentar o espírito. E a gente precisa respeitar a cultura também religiosa do outro, né? E aí, a partir daí, a gente começou, Curumim é um bicho, que é fazer campanha para os dog, né? A gente levar vacinação, conseguir parceria. Aí entra a Cláudia, que é uma grande voluntária que milita com isso. Então, a cada 2 meses, a gente tem feito a campanha Curumim é o bicho, que é algo relacionado aos cachorros, desde a conscientização com a comunidade, em rede social, divulgar campanhas para não abandonar os dogs ali, porque eles são amorosos, eles vão acolher, mas eles têm uma necessidade muito grande. Mas é lindo porque assim, a cultura do Guarani, a gente chega lá às vezes com 10 cestas básicas. Eu não consegui esse mês levar mais que 10 cestas básicas. Não tem aquela coisa que a gente chegar na nossa comunidade e cada um quer pegar a cesta, né? Eles vão levar para a cozinha comunitária e ali é dividido. Então a gente tem mais de 200 crianças. Dia das Crianças, Natal, a gente leva a sacolinha de Natal, ou em algumas vezes. E o que eles gostam? É a fruta, né? É a coisa que às vezes a nossa criança não está habituada, ele quer realmente uma fruta. Você leva goiaba, eles adoram, parece uma coisa estranha, mas é o que eles conhecem porque é o que tem nas árvorezinhas que nasce ali. Então você leva uma goiaba bonita, eles adoram. Você chega lá com uma caixa de goiaba para 200 crianças, ele come e dá um pedacinho pro outro do lado, ele não sai correndo com a goiaba dele, né? Então a gente aprende muito, a gente ajuda, mas é o que eu falo sempre, quem trabalha no terceiro setor, se ele se predispõe a aprender, ele aprende o tempo todo, cresce, né? Então é um trabalho, parece simples, mas com isso a gente já conseguiu, agora está desenvolvendo campanhas, onde leva o produto para eles produzirem o artesanato, que é uma fonte de renda, né? Então a gente tem levado não só a cesta básica, mas a gente tem desenvolvido outras atividades com eles. Muito bem. Você me falou sobre alimentos para os indígenas, me falou sobre feijoada, 200 feijoadas. Uma feijoada hoje aí é uns 30, 40 reais. Vocês têm apoio do governo, da FUNAI, do CRAS? Como é que vocês fazem para se virar? Não. A Associação Espaço Curumim nasceu dentro de um templo de Umbanda, na vontade das pessoas de fazer o social, né? E então a gente tem hoje os próprios colaboradores, frequentadores do templo que colaboram bastante. A gente tem os padrinhos das crianças, a gente faz um trabalho de abraço a uma criança, então que ele colabora. Esse trabalho específico da feijoada é 100% com os voluntários que produzem a feijoada. Então tem sempre um cardápio, qual é o nosso cardápio dessa semana? Aí um traz 2 cebolas, outro traz a cebolinha, outro traz o bacon, outro traz a linguiça. É assim. E aí, uma coisa que a tecnologia facilitou, as redes sociais, a gente está em acesso com todo mundo. Então é feito campanha mesmo, a gente não tem. A gente tem parceiros, mas é camarada que chega lá, vocês vão montar um laboratório de informática, como aconteceu ano passado. E aí ele abraçou e deu os 10 computadores, mas a gente não tem parceria política ou de um grande grupo que chega e financia. São voluntários, são colaboradores que mantêm o trabalho. Aí a gente lança o projeto. Como esse ano a gente tem esse projeto de inclusão digital. Nós fizemos uma vaquinha ano passado, arrecadamos para esse projeto. Então a gente faz sempre as campanhas para projetos que vai acontecer, né? Agora a gente vai fazer para aula de capoeira, que é uma coisa que as crianças adoram e você traz. Então o fato da gente estar com as crianças no contraturno é tirar a criança dessa visibilidade, dele presenciar todas as situações que ele vê na sua comunidade. E quando ele está inserido ali, ele está aprendendo uma capoeira, alimenta a esperança de algo a mais. Ele vai fazer uma aula de artesanato, né? Ontem, por exemplo, eles tiveram aula de culinária. Parece simples, mas é a criança desde cedo aprender a fazer um arroz que ela precisa na casa dela. Nem sempre ela tem, às vezes, esse cuidado, a mãe, alguém que realmente vai ensinar, né? E aí a gente monta projetos. Então esse ano vai ter aula de capoeira. Quantas aulas serão? E aí a gente vai em campo pedir para as pessoas. Então hoje a associação é mantida por doações. E aí a gente tem os colaboradores que já estão com a gente há um tempo e é tudo 100% doações. Existe um pluralismo no nosso Brasil, eu acho isso maravilhoso. O multiculturalismo que existe.
Mas estamos falando aqui do terceiro setor. O terceiro setor é preconceituoso? Todos nós somos preconceituosos em algum momento, né? E acho que a gente tem que pensar bastante assim, a coisa da empatia, você se colocar realmente no lugar do outro. Quando a gente fala terceiro setor, é a gente melhorar o ambiente, a gente melhorar uma comunidade. Eu penso que para a gente estar feliz, todos os nossos irmãos têm que estar felizes. Não dá para você ter uma felicidade comum, né? Então essa coisa da militância é extremamente extraordinária, e você militar por uma causa, né? Mas como eu aprendi lá atrás com os Urizaru, não adianta você ser um rebelde sem causa. A gente tem nossa missão, nosso objetivo, mas não adianta nossa comunidade estar curada se eu tenho uma outra comunidade do lado ainda sofrendo, né? Enquanto houver um ser humano na Terra passando fome, passando necessidade, enquanto a gente passa pela rua e tem alguém ali dormindo no chão e isso para você é tranquilo e você muda de calçada, a gente tem o preconceito, né? A gente precisa trabalhar muito ainda nisso. Então, talvez não preconceito dito, né? Mas é aquela coisa de disputa, de poder, e penso eu que quando você está num trabalho social, não tem que ter isso, né? É a entrega, é o amor incondicional, o dar, é o oferecer, a empatia. Nós observamos aquela região que você mencionou ali, Ciência Isabel, Campos Elíseos, Boca do Lixo, o centro antigo de São Paulo. Sim. E nós vemos tanta miséria, tanta pobreza, ainda mais agora no tempo de pandemia, né? Virou um verdadeiro pandemônio. E eu queria saber se toda aquela miséria dá lucro para alguém. Sempre dá, né? Sempre tem alguém interessado, sempre tem alguém que ganhando por trás. A partir do momento que você está numa pandemia e você vê uma notícia que tem alguém que ficou milionário, bilionário nesse período de pandemia, e inúmeras pessoas passando fome, né? Necessidade do básico do ser humano, que é a alimentação, né? Qualquer ser humano sabe que é muito difícil você continuar. O primeiro ato do ser humano é a caça, né? É buscar algo para se alimentar. Seja você de qual padrão social. Se você com fome, a sua cabeça enlouquece, você deixa de fazer um monte de coisa, você não produz. Agora, o passar fome, dias, né? E aí a gente vê na sociedade que tem alguém que ficou milionário e a gente tem milhares de pessoas passando fome, alguma coisa está errada, né? Seja na política, seja nos atravessadores, seja na quem está administrando, tem algo errado. Elias, houve um momento assim que você considera especial na história do projeto? Um momento marcante? Eu sei que existem vários, mas você poderia compartilhar um conosco? Entre os nossos assistidos, hoje eu tive uma notícia bacana. Um garoto está com a gente, tem 22 anos agora. Há 6 anos atrás, ele saiu do projeto, e o primeiro passo dele, por infelicidade, junto com alguns amigos, assaltou uma moça e, enfim, não foi legal a situação para ele. E a gente teve a oportunidade de trazer esse menino para dentro do projeto de novo. E passou-se 6 anos e hoje eu ouvi da coordenadora que ele está trabalhando, né? Já faz 1 ano e meio que ele está empregado no Habib's, né? Também não podia ter falado marca, né? Mas não tem problema. Ele está empregado, trabalhando. Então quando a gente tem essas notícias é interessante. A gente ouvir assim a gente está numa comunidade que a gente não está falando de carência só de alimentação, né? Quem já teve um contato próximo às comunidades carentes, a gente falou agora há pouco de domínio, de interesse, de quem ganha por trás. A nossa sociedade, a gente é uma marionete, né? A gente vive, a gente acha que a gente é livre, a gente acha que a gente tem o comando, o domínio das coisas, mas a gente está sempre seguindo um comando maior. Dentro de uma comunidade onde existe várias lideranças e com muitos interesses, inclusive o próprio tráfico, né? É complicado. Então essa criança, ela não tem muita opção, né? Quando você pensa hoje
em algumas comunidades que você já tem lá uma casa. A gente tem hoje dentro do moinho várias casas construídas, mas a gente tem barracos onde a criança está dormindo do lado e do outro lado passa o esgoto, literalmente. Então quando você pensa, eu vou dar um presente no final do ano, no Natal, você tem que escolher o presente que você vai dar, porque dependendo do presente, chega em casa é vendido, não fica com a criança, né? Então de repente você vai dar alguma coisa diferenciada porque é extraviado, ou alguma coisa que ele pode usar na comunidade. E aí quando você oferece algum serviço nesse grupo, você percebe uma criança se destacando, é uma grande satisfação. Nosso trabalho é o tempo todo de despertar sementes e plantando sementinhas, né? E essa é a nossa meta. Nós falamos sobre diferenças, falamos sobre indígenas, sobre negros, sobre marginalizados. Você acha que depois de toda essa reviravolta que teve no Brasil, a pandemia, a crise política, a crise humanitária, a crise financeira, você acredita que vai emergir um novo Brasil com a nova mentalidade? Eu acredito assim, quem é bom continua bom, e quem já tinha uma marginalização em si continua ainda pior, né? As pessoas demoram muito para se transformar e não se muda a cultura em 1 ano, 2 anos de ninguém, né? A gente precisa, eu acredito sim numa nova geração, acredito muito nos jovens que estão aí, eles é que vão trazer coisa nova. A gente precisa acreditar no jovem, a gente precisa investir no jovem, investir nas crianças que nasceram na última década, nesse período. Eu acredito que precisa dar oportunidade para esses jovens, entendeu? As pessoas, tá muito comum diante de tanta tragédia que a gente assiste, tanta coisa acontecendo, e ainda vive muito no mundinho individual dela, né? Então é um trabalho grande que tem que ser feito ainda na educação, na transformação do ser humano, e não se muda a cultura assim em tão pouco tempo. Quem quiser ajudar a instituição, como é que faz? Só entrar nas nossas redes sociais, coloca lá Associação Espaço Curumim, é fácil, na rede social você encontra Associação Espaço Curumim. Você pode colaborar sendo um voluntário, vem nos conhecer, vem visitar, você pode entrar em contato pelas redes sociais e ser um voluntário com a gente. Elias, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Foi um papo lúcido, maduro e bem direcionado. Gostaria que mais pessoas tivessem essa iniciativa que você tem e que tivesse essa coragem também, que independente de orientação religiosa, condição financeira, você está laborando por um mundo melhor. E são pessoas assim que constroem um novo país. Mais importante que as instituições são a religiosidade, a espiritualidade de cada um, é a fé que há no coraçãozinho de cada um, e o que está dentro, que é um ser humano, né? É a alma, e a gente lida com seres humanos, e a gente tem que entender isso. O dia que o homem entender que ele é um ser humano e que ele precisa do humano, né? Hoje a gente sente tanta falta da carência, do abraço, porque a gente sente falta do outro. Só que enquanto você não oferece para o outro, você não recebe. Essa troca é em todos os setores da vida. É preciso que você se ofereça. Na meditação, São Francisco de Assis já dizia, é dando que se recebe, né? Então quando você oferece, você vai receber sem dúvida. Eu que agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui, e se a gente puder ajudar, esse é o nosso objetivo. Ok, obrigado.